E as movimentações do cessar-fogo entre Israel e Hamas continuam no dia de hoje. Há algumas horas, o grupo terrorista libertou mais 4 reféns israelenses. E para falar mais desse assunto, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da SPM, Roberto Ibel. Olá, professor, uma boa tarde. É sempre um prazer conversar com você. Boa tarde, Renata. Também uma grande satisfação estar aqui na Record News. Professor, eu começo te perguntando, na verdade, como você avalia esse momento atual do conflito no Oriente Médio? Depois de algumas tentativas, muitas dúvidas, eles chegaram, enfim, a um acordo e aí as partes começaram a cumprir com o que havia sido acordado, principalmente no que diz respeito à libertação dos reféns que estavam ali sob poder dos terroristas do Hamas. É possível acreditar, a partir do que a gente está vendo, que depois desse período de trégua, os ataques se encerrem entre os dois lados? Olha, Renata, como eu já falei anteriormente aqui na Record News várias vezes, eu sou muito cético com relação a todo e qualquer tipo de acordo de cessar-fogo no contexto deste conflito que nós temos entre o Estado de Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Por que eu falo isso? Primeiro, porque são acordos que muitas vezes, e precisam ser celebrados, diga-se de passagem, mas muitas vezes acabam não sendo cumpridos por uma das partes em etapas cruciais, como, por exemplo, esta da liberação de reféns. Hoje, por exemplo, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o Hamas descumpriu já uma das etapas do acordo, que era a libertação de uma das reféns que, segundo Israel, estaria viva. Já o Hamas, o grupo terrorista Hamas, acusa o governo de Netanyahu de continuar as ofensivas militares, principalmente no norte da faixa de Gaza. Então, eu sou muito cético com relação a isso e principalmente olhando para o futuro. Sim, o acordo está sendo cumprido em etapas prolongadas. Nós tivemos a primeira libertação de reféns exatamente uma semana atrás. Tivemos hoje uma outra libertação de reféns israelenses que estavam sob o poder do Hamas, em troca da libertação de prisioneiros palestinos por parte de Israel. Mas para o futuro nós temos que ser céticos, considerando este histórico, digamos assim, que não é um histórico recente, é um histórico, eu diria, de décadas, de descumprimento de elementos, de artigos dos acordos anteriores. Acho que um outro ingrediente também, Renata, que a gente tem que levar em consideração, é como se dará a resposta e a participação do agora governo do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Trump tem falado muito pouco sobre o conflito na faixa de Gaza e também sobre a construção de um acordo de paz. Nós estamos falando de acordo de cessar-fogo, ou seja, uma interrupção temporária das hostilidades. Mas depois disso, a próxima etapa seria, de fato, um acordo de paz e de harmonia, ou seja, uma coexistência entre um Estado palestino e o Estado de Israel. Professor, exatamente ele, Donald Trump, disse que ia ser o melhor presidente para Israel que os Estados Unidos já tiveram. Agora, com a chegada, com a volta do republicano ao poder, aí à frente da nação mais poderosa do planeta, eu te pergunto o que pode mudar na relação Estados Unidos-Israel, considerando a influência que os norte-americanos exercem sobre os israelenses. Trump tem uma excelente relação com Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, e reiteradamente disse que seria um excelente, abre aspas, seria um excelente presidente para a população de Israel. Mas Trump nunca fala sobre a Palestina, sobre os territórios palestinos. Isto é, ou seja, a faixa de Gaza e também a Cisjordânia. Ele sempre deixa em aberto, por exemplo, se ele defenderia a existência de 2 estados, que inclusive hoje é uma política defendida pela Organização das Nações Unidas, pela comunidade internacional, por governos anteriores dos Estados Unidos, inclusive governos republicanos. Então, eu não discordo que Trump teria uma boa relação com o governo Netanyahu. A grande questão é que os Estados Unidos também precisaria construir uma relação com as autoridades palestinas, sobretudo com a Autoridade Nacional Palestina, que hoje tem essa atribuição de representar os territórios palestinos e um eventual Estado da Palestina no sistema internacional. Trump não deixa muito claro
A escolha, né, do secretário de Estado, Marco Rubio, também não deixa muito claro sobre qual será este relacionamento. Marco Rubio, em falas passadas, ele era senador até a última semana, sempre falava sobre a necessidade de construção da paz para o Oriente Médio, que isso era uma pauta dos Estados Unidos, mas não deixava muito claro se defendia ou não essa política da existência de dois estados. Então, esse é um desafio, sim, para Trump na região, além de outros desafios, né, de manter as boas relações com a Arábia Saudita, que é o grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, e, sobretudo, hoje olhar para a Síria, que está num processo de reconstrução, de reestruturação política após a queda do ditador Bashar al-Assad no final do ano passado. Então, Trump aí tem outros desafios para além da questão palestina, da questão israelense na região, e como ele promete, né, um governo mais nacionalista, um governo mais isolado, uma política mais isolacionista, ele também precisa balancear os interesses norte-americanos na região, que eu acredito que será uma das pautas da sua política externa neste primeiro semestre de governo. Professor Roberto Ibel, muito obrigada pela sua participação conosco aqui na Record News. É sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada. Bom fim de tarde. Até uma próxima. Obrigado. Uma excelente tarde a todos.